Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Se estiver acompanhando a nossa série, sabe que o último vídeo foi sobre o aparelho digestório. Se não estiver, acreditamos que vale a pena dar uma olhada no conteúdo, viu? O link está aqui na descrição. Enfim, aqui estamos em mais um episódio e é melhor você respirar fundo porque vamos falar sobre ele, o aparelho respiratório. Inferindo no nome, sabemos que ele é responsável pela respiração. Já estamos carecas de saber que ela nos ajuda a pegar oxigênio e expulsar gás carbônico. Mas e daí? É só isso? Nananina não. A respiração também nos ajuda a regular a temperatura corporal, dissipar o calor, equilibrar nosso pH, emitir sons e sentir o mundo através dos cheiros. Muita coisa, né? Esse tanto de processos é feito com a colaboração de várias partes do nosso corpo. Vejamos que partes são essas. Tudo começa nas narinas, por onde o ar entra e sai. Dessas duas aberturas, ele vai direto para a cavidade nasal. Nela, o ar é aquecido, umedecido e purificado, para ser digno de entrar mais profundamente em nosso corpo. Além disso, é essa parte que nos ajuda a cheirar aquela comida gostosa ou aquele perfume favorito. O processo de tratamento do ar continua nos seios paranasais. Esses seios estão localizados em cavidades de ossos pneumáticos, ou seja, não maciços, o que mantém nossa cabeça leve e que nos ajudam também a ressonar a voz. Um detalhe interessante, a sinusite acontece quando há inflamações nesses seios. Dos seios, o ar vai para a faringe e depois para a laringe. A laringe é como a porteira. A epiglote, uma de suas cartilagens, se abre para a passagem do ar e se fecha quando algum intruso aparece. Isso evita, por exemplo, que nossa comida desça para o lugar errado. Esse túnel do qual estamos falando desemboca na traqueia, que é revestida de um muco que, assim como as outras partes do trato, tenta filtrar as impurezas do ar. Sabe o que acontece quando o excesso de muco ser eliminado? Ele sobe para a faringe e nós o deglutimos. Doido, né? Voltamos ao nosso assunto principal, o fluxo de ar até os pulmões. A traqueia tem uma bifurcação, chamada de carina da traqueia, e os dois canais que surgem dessa bifurcação se dividem em ramos chamados de brônquios. Temos dois brônquios principais, direito e esquerdo, como em cães, gatos e equinos, exceto em suínos e ruminantes que ainda possuem um brônquio traqueal e dois pulmões. Coincidência? Não! Cada brônquio principal adentra num pulmão, fazendo com que o ar finalmente chegue a seu destino. Longo caminho, né? Pois é, mas ele ainda não acabou totalmente. O pulmão tem em si alguns subcomponentes. Vamos falar sobre eles? O pulmão fica envolto em um saco seroso chamado pleura, que controla a pressão negativa a qual ele é submetido, o ajudando a não colapsar. Outra coisa importante sobre esse órgão é que ele se divide macroscopicamente em algumas partes, que na anatomia são chamadas de lobos pulmonares. Quanto ao tamanho de cada um dos pulmões, o direito geralmente é maior que o esquerdo, possuindo assim maior número de lobos pulmonares. Sabe por quê? Pense no seu lado esquerdo do peito. O que você encontra aí? Se você disse o coração, acertou. Por conta da pontinha do coração, o lado esquerdo do pulmão precisa ser um pouquinho menor. Quanto à quantidade de lobos pulmonares, como muitas coisas na natureza, varia de espécie para espécie. Além da pleura e dos lobos pulmonares, no pulmão nós encontramos também os bronquíolos, que são ramificações microscópicas dos brônquios de que falamos anteriormente. Os bronquíolos fazem finalmente o transporte final do ar, os levando ao saco alveolar, que parece um cacho de uva. Cada uva é um alvéolo e esse cara é quem dá a fama ao aparelho de que estamos estudando. Ele faz a hematose pulmonar, ou seja, ele troca oxigênio pelo gás carbônico. Como? Simples. Em duas paredes existem capilares sanguíneos. Nesses pequeninos vasos chega o sangue venoso, cheio de gás carbônico. Por ter uma paredinha fina, o alvéolo consegue capturar essas moléculas e jogar para dentro do capilar sanguíneo o oxigênio. Assim, quando o sangue termina de passar pelo alvéolo, já está carregado de oxigênio, sendo chamado de sangue arterial. Mágico, né? Isso está acontecendo com você nesse exato momento. Já pensou nisso? Se não pensou, terá um tempinho para fazê-lo agora, porque chegamos ao fim do vídeo. Vimos que o ar faz um longo caminho desde que é inspirado até quando é expirado. Então, se precisar retornar à rota, fique à vontade para assistir novamente. Nossos games também podem te ajudar, então dê uma olhada no link da descrição. Agradecemos a atenção, te esperamos no próximo vídeo. Até lá!